Estamos retornando e, importantíssimo, o trabalho da nossa auxiliar aqui, da nossa colaboradora Janaína, com as perguntas via internet. Primeira pergunta da Vilma, lá do Atílio Marotti. A AMA Centro apoia a revitalização da ferrovia Grão-Pará, com o trem voltando a ligar Petrópolis ao Rio? Totalmente, totalmente. Eu acho que é da maior importância, inclusive isso tem que estar contemplado no plano viário da cidade, né? Porque esse trem vai trazer, além do povo que vem do Rio de Janeiro, ele vai também poder prosseguir para fora, para além, para Minas Gerais, para aquelas bandas de lá. Seria, inclusive, como o Antônio Pastore, que é o grande lutador da volta do trem, falou aqui no programa, seria realmente muito importante nós trazermos o trem outra vez, porque você teria uma mobilidade muito mais rápida e muito menos atravancada de tanto carro, de tanta falta de via de acesso. É uma alternativa maravilhosa, né? Nos pergunta João Carlos do Carangola. Comenta-se na cidade que o Banco do Brasil estaria querendo doar o prédio da Alencar Lima para a prefeitura. O que diz a AMA sobre isso? A gente vê com uma certa preocupação porque a prefeitura não tem cumprido com essa questão da preservação, né? A partir do momento que você não tem nenhum órgão de preservação na cidade, você não tem uma legislação criteriosa na cidade, você tem um tombamento frágil na cidade, como é que a prefeitura vai dar conta de mais um imóvel se ela não tem dado conta dos outros, né? É complicado. E o que seria importante é que o Banco do Brasil investisse num centro cultural aqui. Perfeito. Que tivesse o apelo da história da cidade, que está ali no centro, quer dizer, teria uma visitação extraordinária, né? Então... Se você analisar o Centro Cultural Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro, na Presidente Vargas, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Que local espetacular, que prédio maravilhoso e quantas atividades maravilhosas eles brindam os cariocas. Né? Aquele prédio ali traria assim, um espaço de exposições fantásticas ali, né? Para trazer, perfeito, inclusive, informar o nosso turista sobre a nossa história. Poderia ser seria muito importante. Um espaço para isso. O Eduardo Carvalho, lá do Bingen, fala uma coisa que nós já falamos sobre isso, mas vamos ver se você quer aduzir alguma coisa. As mudanças resultantes da revitalização no centro histórico descaracterizaram a nossa cidade? Em parte, sim. E eu acho que o que pior dessas intervenções é a falta de uma visão estratégica para trazer o conforto e a mobilidade, na verdade, né? Porque alargar a calçada é ótimo, mas perder a calçada perto do rio já foi uma besteira, né? Confio. Então, essa visão ficou um pouco assim, muito focada em dar uma cara nova, em dar um layout novo, que não é necessário, né? Inclusive até existe uma orientação da ONU e da OMS, da Organização Mundial da Saúde, dizendo que nós devemos evitar a pedra portuguesa, porque principalmente onde existem idosos, é muito perigoso, porque você soltam com muita facilidade. Os calceteiros hoje não têm aquela qualidade que tinham antigamente, então é absolutamente irrecomendável. E me parece que nós voltamos a fazer a mesma coisa na Praça da Liberdade, né? Pois é, o ponto também de revitalização que a gente questionou, né? Aquela iluminação excessiva, que a conta vai para o nosso bolso, né? E até prejudica a parte de ar, a parte do reflorestamento, a parte das árvores. O paisagismo ali, ele é zero, né? Na verdade, o que foi colocado foi grama. Houve uma visão muito focada na questão do espacial, que deu até um ar que não tem a ver com a cidade, né? A cidade perdeu aquele bucólico da Praça da Liberdade. Então, é um espaço, quase que um espaço artificial ali. Para muitos pode ter sido muito bom, porque ampliou as calçadas de uma certa forma ali, porque estavam realmente necessitando de intervenção, mas é como você falou, colocou a pedra portuguesa, criou uma ambiência que não era necessária, aquele tipo de intervenção. O que a gente precisava ali era rever aquele
coreto que está enterrado na praça. Que ele era antigamente, eu tenho fotos, meu pai foi músico e tocava na banda do Pleveuterpe, e tem fotos em que aparece o coreto no alto. Pois é. Tinha uma parte embaixo, até aquele ele é local que todo você em entrava por ferro baixo. ali embaixo, e aquilo está tudo subterrâneo, né? Então, uma das coisas que a gente imaginava que essa restauração da Praça da Liberdade seria o resgate desse coreto, né? Seria uma pavimentação que não fosse tão agressiva como o cimento e não mexer, não intervir tanto na questão do paisagismo como eles se preocuparam, porque o paisagista, para mexer naquela praça, ele tem que ser o paisagista e não uma pessoa que está acostumada a fazer jardim de edifício ou qualquer coisa parecida, né? Deveria ser alguém de alta qualidade, né? É. E o detalhe, talvez tivesse que ter havido uma conversa com as entidades, com as pessoas. Me dizia recentemente um amigo nosso, que tem uma filhinha com 2 anos de idade, ele diz, olha, uma coisa que faltou ali foi a parte onde a criança brinca que tivesse sido cercada, porque uma criança que escapar da mãe, do pai ou do avô, vai para a rua. Mas eu acho que essa preocupação até houve, né? Eles ampliaram um pouco ali o espaço e tal e colocaram mais cerca ali, não foi não? Pelo menos o que eu vi foi isso. Eu pessoalmente Isso... não estive lá, mas já vi uma parte dela, não tem cerca, aquela parte que dá de frente para a catedral, para a universidade, ali não tem cerca nenhuma. E se você tivesse acessos, vários acessos, você com certeza estaria protegendo aqueles que ali estão e também podendo evitar o vandalismo, principalmente noturno, né? Mas aí que eu digo que o paisagista é muito importante, ser um paisagista criterioso e que saiba que está mexendo com uma coisa delicada, que é uma cidade que tem uma tradição, que tem uma cultura sedimentada, como é Petrópolis. Ele pode ser, ao invés de fazer uma cerca de ferro, qualquer coisa parecida, tela, ele vai colocar ali uma cerca viva. Né? Sim, que seria até muito bonito. Que é uma coisa que vai compor aquela ambiência, etc. Então, isso são questionamentos que a gente fez, inclusive, publicamente, né? Realmente, eu acho que estamos vivendo um momento em que a cidade precisava de discutir mais entre si as suas necessidades, os seus apelos. E você dizia, a gente nos dizia há pouco... Ter profissionais criteriosos para nos orientar. Perfeito. Esse é o ponto. Inclusive, uma das coisas que eu observei, que eu achei muito estranho, é que nós fizemos alguns bancos, assim, muito fortes, muito concreto, voltados para o rio. Estranho, né? Se você fizesse o banco voltado para a praça, faz sentido. O avô, a vovó, o titio sentado vendo as crianças brincando na praça. Agora, você sentado olhando para o rio... Beira do rio... É estranho, mas... Vamos lá, você citou muito bem, provavelmente a pessoa que projetou não tivesse uma capacidade ideal para esse tipo de projeto. Talvez para outros lugares sim, mas não ali. Mas vamos falar de uma coisa importante que nós comentamos ainda há pouco. Trono de Fátima. O que você me conta sobre o Trono de Fátima? Nós de vez em quando vamos lá comer aquele churrasco delicioso lá. Levamos, às vezes, amigos que vêm de fora, inclusive para fazer palestras aqui em Petrópolis. A gente depois, se tiver o churrasco, vamos comer lá. E eles saem dali maravilhados com a vista e tudo, mas que realmente está um pouco abandonado. Não? Pois é, e o projeto do Trono é uma bandeira que a AMA pegou há 2 anos atrás e já estivemos de início, logo, conversando com o senhor bispo, né, Dom Gregório, assim que ele assumiu. E há 1 ano atrás, mais ou menos, estivemos lá e agora, recentemente, voltamos lá à carga, porque o nosso projeto, nossa proposta inicial, caminhou para um projeto e esse projeto depende agora de uma segunda fase, que é uma fase de campo, né? Que precisamos ter apoio da comunidade, no caso da universidade, para fazer esse trabalho. Então, nós queremos estabelecer uma parceria com a UCP, com a universidade, já estivemos conversando com o coordenador do curso de arquitetura, que é o professor Douglas, que está totalmente aberto e desejoso de fazer esse projeto com os alunos, mas estamos aguardando ainda, infelizmente, há 1 ano, que a Mitra também dê o seu passo, porque os projetos da universidade passam pela Mitra, né? Então, estamos aguardando que o bispo tenha realmente uma conversa com o professor Douglas e que
esse processo da terceira fase do projeto, deslanche com os números, trabalho de campo, todas as medidas que têm que ser tomadas, e os alunos do curso de arquitetura fariam esse trabalho. Que a nossa proposta é envolver a comunidade na restauração e na requalificação daquele ambiente, porque se todos usufruem daquilo, aquilo pertence à congregação mariana. Mas a congregação mariana em Petrópolis já tem 100 anos, né? Já é idosa, hein? Já é idosa. E há 100 anos ela vem mantendo aquilo meio que aos trancos e barrancos. O próprio Dom José, que concebeu o projeto, ele disse assim, antes de morrer, eu vou morrer, mas a imagem, ainda não tinha imagem. Ele conseguiu a ajuda da comunidade, dos fiéis na época, para fazer a base, o alicerce do projeto lá, que o Heitor da Silva Costa concebeu. O mesmo construtor do Cristo Redentor. Olha o que é Petrópolis, né? Não é pouco. E então a ideia é fazer esse paralelo entre o trono de Fátima e o Cristo Redentor. Nós temos essa similaridade, essa relação do Rio com Petrópolis, que é fortíssima, ali simbolizada entre o Cristo Redentor e o trono de Fátima. Então, pegar esse gancho, né, e transformar esse projeto de novo um projeto da comunidade, um projeto que traga a força, que venha com a força da comunidade e que reintegre novos valores que a gente precisa, valores que façam que a cidade se reconstrua dentro de critérios mais amorosos, vamos dizer assim, né? Miriam, inclusive isso seria muito importante se nós utilizássemos até mesmo a indústria do turismo em cima desse projeto. Muito, isso porque é mais um item a ser mostrado. Você vê como as pessoas vêm em Petrópolis, querem ver o Museu Imperial, a Casa de Santos Dumont. A Casa de Dumont é um foco maravilhoso. Sim. Esse museu que nós temos ali de integrado cera, nesse exato, eixo ali. É o eixo, é um ponto, porque normalmente quando a gente recebe amigos, e frequentemente vem muita gente de fora aqui, nós temos sempre a preocupação de mostrar um dos pontos primordiais, Praça da Liberdade, Catedral. Aquele foco, aquilo é maravilhoso, é uma coisa que pouquíssimas cidades no mundo têm um espaço tão bonito, tão gostoso. Nós temos que desenvolver o turismo religioso também. Também, o turismo da peregrinação, né? Agora, dia 13, vai haver lá os festejos do Milagre de Fátima, né? Então vão ter missas, vão ter uma programação lá que a congregação está preparando. Esse turismo religioso, ele leva, por exemplo, a Portugal o mundo inteiro. Perfeito. Se o mundo descobrir que nós temos uma joia aqui, porque esse projeto foi concebido como uma joia, uma pequena joia. O Heitor da Silva Costa fez um projeto em que a luz, ela é por si o próprio projeto. Então, o projeto de uma poesia, ele concebeu que aquelas escadarias todas são vazadas, que hoje elas estão... houve uma impermeabilização ali, no sentido até da congregação preservar a capela embaixo. Mas eles impermeabilizaram e tiraram os óculos, as contas dos terços, que cada degrau daquele é uma orla de terço. Antigamente existiam os 3 terços, hoje são 4. Mas aqueles 3 terços estão representados naquelas contas, naqueles buracos, que o Heitor concebeu para que a luz de fora do sol, que ali é uma colina do sol, aquele lugar foi escolhido a dedo pelo Frei João José, o sol batesse na cúpula, que seria dourada e não prateada, refletisse nas colunas que são de cristal, em cristal, e jogasse para dentro da capela prismas de luzes feitos pelo sol. Então, quando você entrasse naquela capela toda branca, você ia ter uma visão do paraíso ali, certamente, porque aquilo ali ia te inspirar de tal forma que aquilo puxa você para uma transcendência. Então, era um projeto de luz. Luz. E a luz, quando à noite a capela se acenderia, ela projetaria a luz para fora do trono de Fátima. Então, essa beleza, essa poesia toda, isso ia correr o mundo inteiro. Agora, a gente nunca conseguiu concluir esse projeto. E nós precisamos concluir esse projeto, porque esse projeto,
é da maior importância para deslanchar o turismo religioso na cidade. Lá de cima você descortina toda a religiosidade da cidade. Você tem a catedral, você tem todos os conventos que você vê, você tem capelas que você vê, todas as capelas, a UCP, inclusive a imagem está projetada de frente para a catedral, olhando para a catedral. Então tem toda uma simbologia também da concepção do projeto, e isso é que eu digo que eu chamo que é uma joia, porque tem uma simbologia muito forte ali. E não só uma simbologia, como tem uma tecnologia e uma arte, porque isso já transcende a arquitetura, isso já é arte pura. E aí não vai ser feito um projeto ali pelas mãos de qualquer um, ali tem que ter um profissional, um grupo profissional para fazer com que esse projeto realmente seja o que o Heitor concebeu e não o que está ali. Olha, isso é uma coisa que mereceria até uma divulgação a nível nacional desse projeto. Isso era para ser levado ao conhecimento de muita gente, mostrando de todo turista, de um modo geral, e o turismo religioso principalmente. Nós estamos querendo avançar nessa parte do projeto com o apoio da universidade para justamente, a partir do momento que nós tivermos os números no projeto, né? A conclusão de topografia, etc. e tal, de valores do que nós precisamos arrecadar para fazer aquele projeto, nós vamos ter um book, o book completo. Nós temos um book que está incompleto. Mas veja e não bem, podemos fazer a venda desse projeto e sim, nem trazer a luz da verdadeira magnitude desse projeto para fora de Petrópolis, porque nós precisamos concluir o projeto. Perfeito. E precisamos da sociedade, precisamos da universidade, da Mitra para resolver exato, isso. A universidade estaria muito bem inserida, até porque é católica. Os seus alunos, naturalmente, ficariam muito bem, porque teriam participado de um projeto que seria mundialmente famoso. Importante. Não tenha dúvida, isso aí seria mundialmente famoso. Seria um orgulho para participar de um projeto desse. Né? Agora, Miriam, eu tenho observado, até com um pouco de tristeza, eu acho que a nossa catedral, que é maravilhosamente bonita, ela está bem sofrida também. Precisando de intervenção também. Temos ali um terreno também que é complicado, que aquilo cede, né? Ali já teve uma engenharia de cálculo ali violenta para segurar aquela catedral, aquele piso da catedral, e ela está precisando também limpeza, né? Sim. Por muito restauro. E você vê o seguinte, os valores hoje para você trabalhar nessa área são muito grandes, né? Hoje a mão de obra está realmente, a mão de obra altamente qualificada, porque você ali não vai usar uma mão de obra comum. Não. Você vai precisar de gente especializadíssima, né? Temos que formar essa mão de obra. Inclusive, Petrópolis seria um celeiro para isso. Perfeito. Porque a gente tem muita gente precisando de especialização e o Museu Imperial ou alguma entidade aqui poderia começar a se preocupar em formar essa mão de obra para restauro de patrimônio histórico, né? Me parece que o museu tem alguma eles coisa têm, mas voltado para o museu, né? Para eles, né? Mas para Petrópolis nós não temos isso, né? Por isso esse órgão de preservação seria importante. Perfeito. Pelo município. Miriam, a Lupus, está pronta essa legislação da Lupus? A cidade está com a sua legislação dessa natureza formada, pronta? Ou ainda falta aprovar alguma coisa, como grande parte da nossa organização municipal carece de bastante fundamento, de bastante regulamentação? Como é que está essa regulamentação? Ela existe? A Lupus é uma lei da maior importância, porque ela é que vai reger as construções e os negócios dentro do nosso solo Petrópolis. Vai nortear. Vai nortear. E ela é uma lei complementar do plano diretor, importantíssima. Importantíssima para a preservação também. Não é? Mas a Lupus, ela foi construída, essa lei foi construída pela sociedade civil qualificada, pelos órgãos técnicos de preservação e pela prefeitura, por técnicos da prefeitura. É uma lei maravilhosa. Só que uma lei que, na hora da aprovação, na época em que ela estava pronta, feita pela comunidade, foi colocado um instituto chamado Cooperlupus, que é uma comissão comissão para os casos omissos da lei.
Essa comissão foi uma brecha que foi colocada propositadamente naquela ocasião, quando a lei ia ser aprovada pela Câmara, e a AMA então interviu e houve um bafafá naquela ocasião. Nós entramos, inclusive, com um mandado de segurança para impedir a votação da Lupus, porque esse instituto ia prejudicar uma lei que tinha sido construída pela sociedade civil, uma lei muito boa, muito eficaz e que tinha que ser cumprida à risca. Os casos omissos, eles acontecem, mas você vai ter que passar pelo trâmite, porque se você abre uma brecha dessa, muita coisa passa que não deveria passar, e foi o que aconteceu. Esses anos todos, Petrópolis se transformou numa colcha de retalhos, as construções desordenadas aconteceram em torno do cinturão do centro histórico, sem nenhum freio, e recentemente é que está havendo essa necessidade de se fazer essa revisão da Lupus, e tem que ser feita, mas a primeira coisa é acabar com a Cooper Lupus, que é uma coisa que esse prefeito parece que iria fazer. Mas a gente ainda não viu o trabalho de chamamento para se rever a Lupus. Esse trabalho de revisão da Lupus tem que ser uma coisa muito séria, trazendo de novo a sociedade civil, trazendo os órgãos técnicos e fazendo uma lei que seja rígida, porque Petrópolis precisa disso. E a Lupus ela está regulamentada na atualidade? Existe uma regulamentação? Não, a Lupus foi regulamentada, ela passou há muitos anos e tudo, inclusive acabou passando a Cooper Lupus, que é o que a gente não queria. Mas agora a gente tem que rever isso, porque a situação requer de novo os olhos da sociedade. Realmente a sociedade. Uma revisão importante. A sociedade está necessitando de buscar, através dos seus órgãos, das suas associações, uma melhora muito acentuada. Nós ouvimos agora recentemente aqui o Felipe Guedon nos explicando que uma série enorme de comissões, uma série enorme de conselhos não estão regulamentados, porque vários conselhos que existem na cidade, uns são deliberativos, outros são consultivos, mas não existe uma regulamentação desse tipo de ação. E o melhor que você tem são legislações claras. Você pode ou você não pode. Entendeu? É simples. Porque quando você aqui no nosso país pretende não resolver alguma coisa, cria reunião. Simples. Não, cria uma comissão. Você cria uma comissão e com certeza você não resolve. Os conselhos, eles acabam legitimando as ações da prefeitura, sejam elas boas ou más. Então, os conselhos, eles acabam não funcionando como deveriam, até porque você não tem como manter gente participando em todos os conselhos, porque é uma proliferação de conselhos imensa. Sim. É igual os ministérios do Brasil. Realmente é que tem leis adequadas, leis sendo revisadas permanentemente, mas dentro de critérios bastante técnicos, né? Sim. E não meramente políticos e interesseiros, né? Nós precisamos realmente buscar o melhor para Petrópolis. E o melhor para Petrópolis requer coragem dos nossos governantes. E eu diria a você, e de todos nós, né? Porque nós precisamos também de participarmos um pouco mais da nossa direção, do nosso acompanhamento. Aí eu volto lá para o Ayrton Senna. Ayrton Senna era um cara determinado, que não media esforços, que estava ali na luta. Quer dizer, falta essa garra no brasileiro. O brasileiro tem que acreditar nele e tem que amar aquilo que é seu. Ô Miriam, nós estamos realmente impressionados com o trabalho que a AMA vem fazendo. E, mais uma vez, nós estamos chegando a uma conclusão muito interessante no nosso programa. Trazemos pessoas aqui extremamente interessantes, trazendo extremamente assuntos de alta relevância, e o nosso tempo parece que ele é muito restrito. Quantos e quantos nós temos saído daqui nos dizendo, ali eu reunido com a minha produção, com a minha maravilhosa produção, que nós temos hoje 3 pessoas trabalhando conosco, Vicente, Janaína, Júlio, que nos dão um apoio maravilhoso, nos trazem toda essa possibilidade de trazermos o nosso programa, e a gente chega e diz um para o outro, foi bom, mas faltou tempo, né? Mas, Miriam, eu te agradeço a tua presença, naturalmente vai faltar mais coisas a comentar, não haverá dificuldade mais à frente, então logo você tenha mais alguma novidade, alguma coisa importante, vamos ter o prazer de te receber novamente, voltarmos a falar, e eu gostaria que você nos dissesse mais alguma coisa para encerrar a tua participação, Miriam. Bom,
que eu tenho a dizer é que eu espero que a sociedade em Petrópolis acorde no aspecto da questão da preservação, que esse tem sido o nosso papel, e que realmente lute pelo que é seu e que acorde no sentido assim de realmente perceber que tem uma joia, né? Que é dona dessa joia, todos nós somos donos dessa joia, e vamos juntos, né? Vamos imitar o Ayrton Senna. E eu vou apenas dar mais uma colocação que nós esquecemos. Esquecemos não deu tempo. Você também, através da AMA, luta pelo ambiente, pelas matas, pelo reflorestamento, pelas encostas. Sim. Isso dá outro programa, se dá. E não para, vai ter vários. Exatamente. É uma satisfação muito grande. Te agradeço demais. Obrigada. A tua presença. Eu gostaria de informar aos nossos queridos telespectadores, quinta-feira, 22 horas, temos a nossa reprise, todas as quintas-feiras, a nossa fanpage Bairro em Ação, o nosso e-mail @gmail.com. Muito obrigado a todos, agradecemos muito pela atenção e desejamos uma boa semana, uma semana cheia de glórias, uma semana em que nós falamos de uma tristeza que foi a perda do nosso Ayrton, mas que podemos ter também a certeza de que falamos de um indivíduo que honrou muito a brasilidade e o caráter e o amor à nossa pátria. Boa tarde, muito obrigado.